Olá, companheirada, passando aqui já nesse clima de fim de ano para primeiro mandar um forte abraço a todos e a todas que estiveram com a gente nesse ano, nossa militância querida, aguerrida, em todos os nossos territórios de reforma agrária, em todos os nossos espaços de atuação do MST e de luta permanente na sociedade brasileira. Esse 2023 foi um ano de muita reconstrução, de muita retomada das esperanças, das construções, das possibilidades e das resistências. Então, primeiramente, a gente gostaria de reforçar o papel que a nossa militância teve no entender a construção, a importância do nosso movimento na luta e na disputa institucional de 2022 para a gente reconquistar um governo nosso e do povo brasileiro. Segundo aspecto é de a gente entender que esse governo, mais do que vencer as eleições, precisaria ser defendido com todas as forças, em prol da democracia brasileira. E terceiro aspecto foi esse de a gente poder entender também que o nosso movimento só seria forte, se faria forte, seguindo fazendo as nossas lutas com autonomia, com resistência e com muita luta popular. Então, esse 2023 para nós representou essa conjugação de entendimentos, de poder fortalecer e defender um governo popular e democrático para o nosso país, de poder retomar as nossas lutas nos nossos acampamentos, nas nossas ocupações de terra, nas nossas mobilizações em torno das nossas datas simbólicas, mas também em torno das necessidades estratégicas para o povo brasileiro. Esse 2023 foi um ano que certamente ficará marcado na história por esse momento. Também ficou marcado pela retomada de muitas políticas públicas. Claro que sinalizações em função de a gente estar vivendo ainda um momento bastante difícil do ponto de vista econômico para o nosso país. Então a retomada de sinalizações de políticas importantes como o Pronera, como a política de reforma agrária, como o Plano Safra, como o PAA, elas são fundamentais para a gente entender que o Brasil está voltando para os eixos, mas mais do que isso, para a gente entender que o nosso país ele segue em permanentes disputas que vão precisar ser determinadas pela luta social para que a gente efetivamente alcance aquilo que a gente precisa conquistar, que são os ganhos para o povo brasileiro e com o povo brasileiro. Então, nesse sentido, a gente quer enaltecer a nossa militância sem terra, que segue desperta e organizada em cada território, produzindo alimentos, fazendo a disputa no dia a dia, que é o mais importante para aquilo que a gente entende como um acúmulo de forças necessário para a gente ajudar o nosso país a superar a crise e para retomar o rumo de uma democracia plena e em desenvolvimento. Nesse sentido, o papel que a reforma agrária cumpre, ele é fundamental. Ele é fundamental porque ele coloca na centralidade dessa disputa a produção de alimentos saudáveis. É impossível a gente conceber um país como o nosso, com mais de 500 anos de história, tão continental, com tantas capacidades, com tantas possibilidades do ponto de vista biológico, ecológico e da biodiversidade, do ponto de vista dos recursos, da geração de possibilidades, que a gente siga passando fome no nosso país. Então, colocar essa centralidade dos alimentos como algo fundamental para a nossa disputa na luta pela reforma agrária é algo central que a nossa companheirada tem feito com muito cuidado, com muito zelo, e a gente espera continuar fazendo no próximo período. Também é fundamental a gente enaltecer esse compromisso histórico que a nossa militância tem tido com o cuidado com a natureza e com os bens comuns da natureza. O nosso plano do plantio de árvores e da produção de alimentos saudáveis, ele segue a pleno vapor, com muitos desafios pela frente, mas vem se enculturando cada vez mais nas nossas famílias, nos nossos espaços, nos nossos territórios, e é bonito de ver como a gente vem conseguindo concentrar esforços na produção de mudas, na recuperação de espaços degradados e no plantio massivo de árvores, porque esse, sem dúvida nenhuma, é um caminho para a gente frear, tem sido esse desgaste da natureza e poder contrapor com isso a possibilidade de a gente construir aí uma natureza mais equilibrada. Então, a todos e a todas que acreditam nesse projeto, a todos e a todas que acreditam na construção da reforma agrária popular, a todos e a todas que se envolveram nos nossos festivais de reforma agrária que aconteceram por todo o país durante esse ano, a gente quer saudar com muito carinho, porque a cultura sem terra, essa cultura popular de resistência, ela vem se enraizando cada vez mais em cada canto do nosso país, e isso está
colocado nas nossas feiras, nos nossos festivais, eles vêm se enraizando cada mais nos nossos espaços de cultura social e popular. Então sigam fazendo com a gente essa resistência. Também uma saudação especial e por que não falar desse processo de resistência e luta que foi a CPI contra o MST, uma CPI que tentou mentir mais uma vez, desmerecer mais uma vez todo o processo de luta e de resistência que a gente vem fazendo há quase 40 anos no nosso país, mas que efetivamente não alcançou resultados porque, de fato, ela não tinha onde chegar e não tinha o porquê de chegar a lugar nenhum. Era uma CPI mentirosa, falaciosa, misógina, com uma perspectiva muito declarada de classe, contra a classe trabalhadora, e por isso ela não teve sucesso. Então, a nossa gratidão a toda a sociedade que se mobilizou, que se entendeu nesse processo e que se mobilizou para ajudar a defender o MST contra essa CPI, contra o MST, e mais do que isso, a reforçar e a recolocar a reforma agrária na pauta do povo brasileiro, na pauta da sociedade brasileira. Por fim, companheirada, 2024 está chegando, a gente está feliz, está animado. Agora em janeiro estamos completando os nossos 40 anos do MST, 40 anos do movimento mais longevo de luta pela terra do Brasil, e a gente está preparado para seguir por mais quantos anos sejam necessários na luta pela terra, mas seguramente esses nossos 40 anos serão de muita mística, de muita alegria, de muita celebração e de muita partilha daquilo que a gente foi capaz de construir do ponto de vista nacional, do ponto de vista internacional, para a gente alcançar os nossos objetivos, que são a construção de uma sociedade diferente, pautada na luta por uma reforma agrária integral, popular para todos e para todas, e mais do que isso, pelo direito do acesso à terra para todos e para todas. Não poderíamos encerrar essa mensagem sem deixar de fazer duas saudações especiais. Uma ao nosso povo do estado do Pará, que recentemente sofreu com uma fatalidade que vitimou 9 companheiros e companheiras no acampamento Terra e Liberdade, em Paraupebas. E isso, sem dúvida nenhuma, coloca em luto toda a nossa organização, mas a gente se coloca aqui na disposição de seguir fazendo a nossa luta por esses e por todos os nossos mortos, para que eles possam ser reconhecidos nas nossas conquistas e na nossa vida plena, com a qual eles também certamente sonharam e a gente sonha. E mais do que isso, desejar que essa virada de ano nos coloque a refletir e a nos solidarizar cada vez mais também com os nossos povos internacionais que fazem a luta por território, que fazem a luta pela terra, que é uma luta por direitos e por um direito fundamental, que é esse direito da luta pela terra, pela dignidade humana. Então, a nossa solidariedade ao povo palestino, que segue sendo massacrado num genocídio promovido pelo Estado de Israel. Então, que esse povo palestino seja reconhecido pelo seu direito, do reconhecimento do seu território, da sua cultura, da sua história. A gente não mediu esforços em fazer 2 ações efetivas de solidariedade, enviando já mais de 13 mil toneladas de alimentos à Palestina nesse ano de 2023, e a gente seguirá empunhando essa bandeira da justiça social, nacional e internacional, que é uma luta tão fundamental e necessária e urgente para todos aqueles e aquelas que acreditam em um mundo melhor e mais humano. Então, um forte abraço a todos e todas, que a gente possa ter um 2024 de muitas lutas, com a celebração dos 40 anos do MST, com a celebração de muitas conquistas para a classe trabalhadora, e a gente espera ter vocês junto com a gente nessa caminhada. Até mais!